Tudo bem com vocês? Tudo! E hoje o Super Pop vai falar de um assunto que intriga a todos. A vida após a morte. Pergunta que eu faço pra você agora, você acredita ou já teve alguma experiência sobrenatural? Você pode provar isso? Pois é, ninguém pode provar, mas existe aquele contexto todo sobre a vida após a morte. Nós vamos discutir esse mistério com alguns convidados. Afinal, o que vamos falar de vídeos e fotos que a ciência não consegue explicar, né? Complicado. Bom, o programa de hoje tá daqueles, de arrepiar. Roda aí o programaço de hoje. No Super Pop de hoje, mistério no ar. E fotos que trazem imagens de pessoas que já morreram. Cemitério, jogos do mal, vozes do além. Bom, gente, o Edu pediu que nós parássemos em frente a esse túmulo. Ele estava caminhando, né, para o cemitério. Por quê? O que você conseguiu sentir aqui? Prepare-se. Estamos de volta, eu vou apresentar os meus convidados. Talvez eles possam me ajudar a esclarecer um pouco do que rola nessa suposta vida após a morte. Edu Scarfon, tudo bem, Edu? Tudo bem, Lu? Bem-vindo. Vocês me deixaram arrepiado, entendeu? Com o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Verdade. Tenso. Bom, a pergunta que a gente sempre faz, né? Porque a gente quer entender, quando morre, e aí, acabou? Como assim acabou? E aí, o seu pai, sua mãe, foram pra onde? Seus filhos, talvez, ou alguém que perdeu filho. Fica aquela pergunta realmente, né? Será que existe essa vida após a morte? E se existe, será que existe a comunicação? O que será que acontece do outro lado? Eu quero assistir uma matéria para entender um pouquinho mais dessa curiosidade, né? Dessa possibilidade. Coloca aí. E o que dizer do paranormal que, através dos objetos da pessoa falecida, faz a leitura de como ela perdeu a vida. A vítima, ela não estava preparada para a morte, tanto é que não percebeu, não imaginava que isso podia acontecer. Edu Scarfon é esse especialista. Ela não entende que ela morreu, então em muitos momentos ela se confunde, ela acha que ela está viva e ela quer ter a mesma vida. Hoje, com os dois no palco, temos muitos desafios e perguntas a fazer. A diferença de uma pessoa que tem a paranormalidade ou os dons psíquicos, que busca desenvolver isso, é que ela vai tentar coletar detalhes do que possa ter acontecido ali. O programa de hoje está intrigante. Você já teve alguma experiência assim? Você também é vidente? Tive. Na verdade, eu sempre tive uma veia mais psíquica, que é a capacidade da gente se conectar com a energia de alguém, com algum fato, com objetos, de repente. Como se conecta com o objeto? Na verdade, a gente se conecta, a gente segura o objeto, né? Eu entro em alfa, que é um método que a gente usa para o estado racional do cérebro diminuir e abrir mais para o intuitivo se manifestar. Daí você segura o objeto, você capta sensações. Daí nós precisamos ficar de olho nas sensações que a gente tem, nas lembranças que vão passando na cabeça, que muitas vezes são lembranças da pessoa que a gente está acessando. E o que acontece é que durante esse trabalho eu comecei a fazer leituras psíquicas, atender pessoas, e daí o fenômeno de mediunidade começou a se desenvolver também. Então, muitas vezes eu via pessoas com características específicas e eu dizia durante a leitura, olha, eu estou vendo uma pessoa que é assim, assim, assado, ela está dizendo tal coisa, que tem uma preocupação com alguém. Quem que é essa pessoa? Daí quem estava do outro lado me descrevia. E você começou com quantos anos? Essa parte foi mais recente, faz uns 6 anos, mais ou menos, que aconteceu. O psiquismo já desde novinho. Quantos anos? O psiquismo, pré-adolescência, 12 anos, mais ou menos, eu já percebia. Então, quando eu ficava, às vezes, sabendo que houve alguma coisa com alguém, a minha cabeça, de algum modo, a minha mente se sintonizava aquele fato que aconteceu e, às vezes, eu sofria como a pessoa sofreu também. E sentia efeitos físicos, né, com relação a isso. Então, que louco isso. Por exemplo, morte, homicídio, alguém que foi surpreendido com alguma coisa, ou que estava com uma dor no corpo, eu me conectava com essa dor. Mas isso aí não é... Tem até um nome para isso, assim... Não tem um nome para isso? Eu me lembro. Sonho.
Sonho? Então, o cérebro... Você também não ajuda, né? Não, tem sonho. É o nome que eu dou para isso. É delírios da mente que vai trabalhando. Eu respeito a opinião dele, mas assim, o que eu fiquei surpreso... Claro, o que eu fiquei surpreso é que, assim, em determinado momento, as pessoas todas estavam confirmando tudo aquilo que acontecia nas leituras. Então falava, de fato, é a minha avó, ou é a minha mãe, é a minha tia. E eram coisas muito específicas. Entendi. Tá? Bom, a nossa repórter Simone Garuti entrevistou 2 jovens que fizeram a famosa brincadeira do copo. E aí parece, aliás, a gente sempre fala para não fazer, parece que o jogo não deu muito certo, não. E o Edu até alertou, né? Se alertou para que esse tipo de atitude não se pode fazer, não se deve brincar com isso. Coloca aí. Uma brincadeira mal assombrada. Perguntas para os espíritos e as respostas aparecem na tábua Ouija. Se a gente estiver falando de pessoas que têm um preparo mínimo para lidar com essa brincadeira, ela pode ser bastante eficaz e auxiliar na comunicação espiritual. Agora, se forem pessoas despreparadas, mais jovens, que não sabem o que estão fazendo, isso pode terminar de uma forma ruim, sim. Mas eu sou parar! Mãe! Me ajuda! Mãe! Meu Deus! O Aleixo e a Carol fizeram a brincadeira do copo. Bom, eu quero saber o seguinte, quem apresentou o jogo a você? Então, por volta de 1990, 91, lançou um livro chamado Ciências Proibidas, que falava um pouco sobre espíritos que se materializavam. E a gente foi meio que instigado pela mídia, que falava bastante sobre o livro, e ele vinha com uma tábua Ouija. A tábua Ouija, a brincadeira do copo. A brincadeira do copo, isso. E uma noite a gente foi fazer a brincadeira, minha mãe e minhas irmãs. O que aconteceu? Então, a gente começou a fazer uma concentração, né? E dessa concentração o copo se mexeu muito rápido. Só que a minha irmã mais velha, ela entrou num transe... Como se estivesse possuída. Como se fosse possuída mesmo, né? Uma então, possessão. Ela ficava balançando assim, pra frente e pra trás, mas não falava nada, o copo se mexeu muito rápido. É costume se fazer uma oração para abrir a brincadeira, para dar início a ela, justamente visando atrair um tipo específico de espírito. Às vezes o grupo que está se reunindo para fazer a brincadeira quer chamar por algum antepassado, algum ancestral, uma pessoa específica que já não está mais aqui, então se faz a oração para chamar essa pessoa, ou se não, para proteger a brincadeira, proteger o grupo que vai estar ali fazendo a sessão, justamente para que se venha uma classe de espíritos que possa agregar mais, né? Então, para que não venha espíritos causadores de problema, não venha espírito zombeteiro, que se chama muito em algumas religiões também. Então, visando atrair um grupo específico de espíritos, se faz a oração antes de começar. E você? O que aconteceu com você, Carol? Eu tinha 13 anos e naquela época era muito comum na escola onde eu estava simpatia, brincadeira do copo, do compasso. Até que um dia, por curiosidade, eu tinha 13 e falei, vamos lá, né? Porque eu queria saber, coisa idiota, quem é o menino que eu vou namorar, quem é que eu gosto. Só que eu falei pra minha amiga, dentro de casa não, no quintal, vamos fazer lá fora, como se fosse mudar alguma coisa. Mas assim, você foi fazer a brincadeira, você estava cética. Eu tava normal. Normal, você não estava acreditando muito. Não. E aí, você mesmo é quem segurava o compasso? Ela que segurou, porque eu não quis segurar. Tá, mas aí... Eu não acreditava, mas eu não queria me envolver. Mas aí o compasso começou a mexer. Começou a mexer. Mas não era ela mexendo? Então, até na pergunta quando é sim ou não, você pode até pensar ela que tá empurrando mais pro sim, ela tá empurrando mais pro não. Mas quando eu perguntei o nome do menino, que nem ela sabia direito, foi exatamente nas letras certinho. Respondeu? Foi nas letras certinho. If you can hear us, Debbie, I miss you. It's not even real, okay? It's just a gun. E aí que eu vi que começou a ficar sério, porque acertou, começou a acertar. E eu parei a brincadeira. E você sente uma coisa assim muito ruim na hora, porque você vê que aquilo é verdade, porque pra mim aquilo não valia de nada. Tem risco, sim, se fazer essa brincadeira sem ter tido nenhuma noção de espiritualidade, nenhum aprendizado.
existem riscos de até o grupo se machucar também, os jovens que estão fazendo a brincadeira, porque às vezes o espírito influencia algum que tenha mediunidade a ter um comportamento estranho, o restante do grupo pode ficar assustado com isso, tentar acudir sem preparo algum aquele jovem que é médium e daí acabarem de fato se machucando, se cortando, né, tendo queda. Então existem tanto riscos físicos como até espirituais. Edu, as pessoas não devem fazer esse tipo de coisa. Aproveitando, eu vou perguntar pra Jaqueline. Jaqueline, já fez esse tipo de brincadeira? Já. E deu certo pra você? Já brinquei muito dessas coisas. Mas você empurrava ou o negócio ia sozinho? Teve uma vez que foi sozinho, a brincadeira do compasso, e nunca mais eu fiz isso. Fiquei, assim, apavorada. Ficou com medo? Fiquei com muito medo. Edu, as pessoas não devem fazer isso? Isso atrai espíritos ruins? Como é que é isso? Não devem fazer, porque como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim da história. Qual é o lado bom? O lado bom é que às vezes tem espíritos que nos ajudam, que nos trazem mensagens, conselhos, mas nesse tipo de brincadeira, dificilmente isso vem. Normalmente o que se atrai são mais espíritos hostis, que estão brincando e que vêm justamente para fazer arruaça, né? Para fazer brincadeira desnecessária, desagradável. Você nunca participou de uma brincadeira dessa? Quando eu era criança, participei várias vezes. Isso aí é sempre aquela coisa engraçada, cômica e tal. Então você participava? Assim, quando eu era criança, sim, aquela coisa curiosa. Você empurrava o copo? Sim. Você que empurrava? Eu, outro, isso aí, nunca acreditei nisso. Agora, é curioso que precisa de um copo para atrair espírito ruim. Quer dizer, se os espíritos estão por aqui, precisa do copo. Lá em Brasília tá cheio, inclusive. Não, tá cheio, todo lugar tem. Todo lugar. Não precisa do copo pra isso, né? Não, lá não. O que eu quero dizer é isso. Lá só chegar lá que já fica ruim. Não, mas é porque o copo vai andando nas letras. Ele precisa formar as palavras. Mas por que o copo atrai o espírito? Porque tem que ter alguma coisa pra andar na letra. Porque a pessoa vai enxergar o espírito como? Como é que vai ver, Piracê? Podia ir, o espírito podia apontar, podia aparecer, falar, né? É sempre muito curioso que aparece num copo, numa frigideira, na nuvem. Por que nunca, a gente não consegue se perguntar por que nunca teve algo mais material, mais provável? Eu respeito muito a posição de todos aqui e eu acredito isso ao cérebro, que é muito potente. Porque não há nenhuma evidência, né, Luciana? Nada assim, não tem prova nenhuma de nada. Não há que não existe, exato, né? exato. Mostra a evidência de que não existe mas espera um pouquinho. Chico Xavier psicografava só para completar. A questão de espírito, por exemplo, vocês aqui acreditam em espírito. Vocês criam a existência de espírito e eu tenho que provar que ele não existe? Não, vocês têm que provar que existe. Não, é que eu estou fazendo um programa sobre isso, né? Não, zero. A prova é zero. Cientificamente, a prova é zero. A prova é zero. O que existe, a prova é zero que não existe. Exatamente. Então não existe. Não é verdade. Você não tem como provar que não existe. Não existe. Tem alguém aqui? Não tem, acabou. Como que Chico Xavier fazia, então? Que ele dava detalhes, Chico Xavier, que ele psicografava e dava detalhes, nomes dos entes que se foram, detalhes, apelidos. Ele colocava isso para os familiares, então ele estava... O que ele tinha? E sem contar os fenômenos e o Mamonas Assassinas também. Se lembra do Mamonas? Que a gente tem até o vídeo. O Júlio falou, ele previu, ele falou, não tô querendo ir nesse voo. Ele sonhou. Eu sonhei. Você lembra disso? Né? Coloca esse, ele falando, ó. E aí depois morreu. O cara parece que estava sabendo, gente. Coloca aí. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Não, vocês viram ali, ele fala. Mas algumas coisas são kármicas também, né? Sim. O espírito, ele precisa passar por aquela experiência de algum modo, né? O grupo ali tinha um karma juntos. Eles precisavam fazer uma história juntos e terminar essa história juntos. Você acha que ele então estava triste porque ele sabia que ia morrer? Tinha uma sensação que alguma coisa ruim fosse acontecer, né? Jaqueline, você... É verdade que você teve um namorado que faleceu? Sim, conta pra gente essa história. O meu ex-noivo, na verdade, a gente tinha... Foi logo quando eu saí do programa, a gente tinha pouco tempo de relacionamento. E ele pediu pra falar comigo, eu tava meio nervosa e tal. Ele saiu, bateu o carro e faleceu. Por um tempo eu fiquei me sentindo muito culpada pelo falecimento dele, porque talvez se eu tivesse ido e falado com ele, não tivesse sido tão egoísta de pensar só em mim no meu momento, talvez ele não tivesse saído e não tivesse batido o carro. Fiquei um tempo me sentindo culpada por isso e como se nada na minha vida andasse, sabe? Porque eu ficava com aquilo na cabeça. A culpa foi minha, ele deixou filhas órfãs, a culpa foi minha. As filhas já tinham perdido a mãe em um acidente de moto, que um caminhão passou por cima das pernas da mãe e da cabeça da outra irmã.
de 8 anos. Ai, e isso nossa, foi, mas que tragédia. foi muito difícil pra mim. Aí eu vim pra São Paulo, eu comecei a buscar um outro caminho, uma outra filosofia de vida. Não sei, tipo, do nada. Mas a culpa não foi sua que ele bateu de carro, você sabe, né? Ele saiu, ficou nervoso, mas olha o que aconteceu. Eu comecei a buscar uma outra filosofia de vida, entrei pra veterinária, aí caí no reiki. E antes eu era batizada em águas e acreditava em Deus e Pai Nosso que estás no céu e aquilo a vida inteira. E eu falei, não, eu preciso de mais. Aí eu entrei no reiki. Aí através do reiki eu comecei a buscar coisas de energia, de chakra, comecei a estudar yoga kundalini, tô fazendo formação de yoga. Aí eu fui parar em um centro espírita, tipo, do nada eu conheci uma pessoa que falou, ai, vamos lá comigo no centro espírita. Quando eu cheguei no centro espírita, o moço falou assim, começou a conversar comigo, ele falou, olha, você para de se sentir culpada, porque a culpa não foi sua. Eu falei, você tá falando do quê? Aí ele me disse isso há um tempo, eu já sabia que você vinha aqui. Eu falei, ele quem te disse isso? E ele falou, o Otto me disse isso e falou que era o destino dele e que não é para você se sentir mais culpada, que você sempre sabia que ele era fanfarrão, que ele bebia muito e todo mundo sabia que tinha no carro 3 garrafas de uísque vazia, que ele sempre foi de beber muito, ele gostava muito de velocidade, realmente ele gostava de velocidade. E a culpa não foi sua. Gente, eu me arrepiei inteira. E foi como se eu tivesse tirado isso de mim. Esse peso que vivia me atordoando a vida toda. Passou um tempo, tipo, eu fiquei aliviada. Passou um tempo depois, eu comecei a ter pensamentos com ele. Tipo, muito tempo depois. Ele é uma pessoa que eu não pensava constantemente. E foi uma pessoa que começou a aparecer quando eu estava no estado de plenitude, de meditação, buscando a paz interior, o meu autoconhecimento, exercitando a gratidão, a generosidade e tal, que eu tenho meus mantras diários de que todas as pessoas do mundo sejam felizes, que todos os seres tenham paz. O meu dia inteiro é assim, eu olho para as pessoas e desejo que você seja feliz, que você seja feliz, que o mundo tenha plenitude. Então, através disso, quando eu alcançava um estágio, assim, como se eu estivesse dando um salto quântico, ressignificando o meu passado, eu via ele sorrindo, eu via ele nas flores, eu falava, nossa, eu creio que você já reencarnou, eu creio que você está bem, eu creio que esse ciclo, porque a vida dele foi um karma muito pesado. Então eu acho que ele reencarnou e ele vai encontrar o Dharma, assim como eu estou encontrando agora, que é viver em virtude, viver em verdade. E eu estou muito feliz depois que isso aconteceu. Então, quando a pessoa desencarna, de acordo com os espíritas, a pessoa fica preocupada, por exemplo, no caso dela, ela ficou se sentindo culpada. O namorado dela poderia ficar preocupado com o que ela está sentindo? Eu tenho uma dúvida para tirar com vocês. Quando eu entrei no programa, a gente fica um tempo confinada. E apareciam pessoas no quarto da gente, tipo, para fazer entrevista, para perguntar coisas. Entrou um pessoal tarólogo no quarto e pediu para eu tirar umas cartas. E eu tirei essas cartas, só que eles não me diziam o que tinha nas cartas. Tirei runas. E teve uma carta que me tocou muito. Eu fiquei, tipo, desesperada. Falei, eu tenho que sair desse quarto, tenho que ir embora. Que diabo é essa carta? Eu preciso descobrir. Porque eu não tinha internet, não tinha nada. Era uma carta, uma torre, uma pessoa caindo de uma torre. A queda. E uma outra... Nossa, me arrepiou toda. E uma outra era uma espada cortando uma cabeça. Quando eu saí do programa, a primeira coisa que eu procurei saber foi o que significavam essas cartas. E aí teve uma mulher que falou pra mim, falou, você vai vencer, tenha fé. A torre é uma queda espiritual. Ela falou que eu podia ter morrido com ele, que eu entrei no programa pra me livrar dessa morte, porque se eu tivesse continuado com ele, eu viajava muito com ele, eu teria viajado com ele, teria morrido, teria sofrido acidente junto com ele. Faz sentido, porque a torre, né, ou casa de Deus também, é como chamam essa carta, é sempre um arcano que fala de abalo, que fala de queda. É a carta mais difícil que tem do tarô, para você ter uma ideia. É um dos arcanos mais complicados. Fala de um momento de crise. E se for um arcano de espadas, a outra carta que você disse, é tensão, preocupação. E teve outra que saiu, o diabo. As cartas que Teve você não quer tirar. Mas a carta do diabo, ela não significa sempre o mal. Não. Entendi. Sobre isso, tem uma questão também de energia, do que a gente vibra. Eu acredito muito em atração. Então, às vezes, a gente está atraindo um tipo de fenômeno, mudou meu padrão emocional, mudou minha forma de pensar, eu passo a atrair outra coisa. Então, dentro disso, para mim, algumas coisas estão escritas, mas como ela disse, nós temos o livre-arbítrio para a gente modificar algumas outras. Bom, a gente tem uma outra experiência. O Edu, ele abordou pessoas que se diziam videntes nas ruas de São Paulo. Tem muita gente, né, falando que é vidente na rua de São Paulo. O que será que aconteceu? Até para ver se vocês acreditam nessas pessoas mesmo. Coloca aí. Topei o desafio, né, de participar dessa questão das consultas com videntes na rua, justamente para ver quem que faz esse tipo de trabalho, né, quem que não faz, e orientar o pessoal que está em casa do que é um texto genérico, né, uma coisa que a pessoa fala para todo mundo, né, e o que de fato é uma experiência com o paranormal, assim as pessoas em casa podem estar mais preparadas para esse tipo de experiência.
falou de mais assertivo para mim era a questão de espiritualidade, que ele batia na tecla de que eu era uma pessoa espiritual. E ele falou isso várias vezes. O que eu estou vendo na sua vida é que você é uma pessoa espiritual. Tá. Você precisa cuidar da sua parte espiritual. Ele me mostrou uma ligação, né, com a religião afro-brasileira, com religiões afro. Olha, Eduardo, Ogum dando firmeza para você, Oxalá te dando força no teu lado espiritual. Falou sobre viagem, né? Mencionou viagem, passeio. A carta mostra que qualquer hora você pode fazer uma viagem ou ter alguma notícia de alguém de longe da família. E eu tenho realmente uma viagem marcada, né? Daqui a alguns meses que vai acontecer, uma viagem distante, né, para fora. E só que faltou ele me dar um pouco mais de detalhes sobre isso, ou dizer quando que aconteceria essa viagem. Pelo menos se é algo futuro próximo, né? Futuro próximo para mim em torno de 3 meses, 4, ou se é algo mais distante, daqui a alguns anos. Essa viagem que você viu, dá pra gente saber para quando? Mais ou menos, não demora, não vai ser de um dia para outro, mas também não dá de demorar muitos anos, muito tempo. Tá. Eu percebi que muitos têm esse hábito de baixar o guarda-sol quando o consulente senta, né? E eles acabam abaixando ali para proteger a pessoa ou que a pessoa não fique sendo vista, né? Às vezes algumas pessoas não querem que os outros a vejam, né? Ali se consultando. Você gosta de terreiro, de centro? Na verdade, eu nunca pensei, né? Eu já conheci terreiro, mas eu nunca frequentei assim muito tempo. Não, só conheci alguns. Você deve frequentar e você deve cuidar dos teus guias. Já participei de centro espírita, de mesa branca, Allan Kardec, centro de Umbanda, centro de Candomblé. Eu já conheci, entendo sobre isso. Ele até tentou ali mencionar qual era o meu orixá, né, de regência, e falou o orixá errado também, um orixá que não bate com a minha personalidade. Ele me deu Ogum. Ogum? Quer falar para você? Não. Ogum não. E as pessoas que conhecem de orixá vão concordar comigo que eu nada tenho de Ogum na minha personalidade. Você tem uns guias que você tem tudo para você desenvolver. Tá. Os orixá aqui, ó. Se eu tivesse que avaliá-lo, né, eu acredito que uma nota 4, né, seria que eu daria para ele, porque não houve muita assertividade. Eu notei que foi um pouco geral, né, as coisas. Talvez não tivesse num bom momento, num bom dia ou concentrado. Eu já havia sentido que eu lidaria com alguém que estava passando por problemas emocionais, mas principalmente de saúde. E daí, quando eu olhei para ela, sentei ali ao lado dela, eu tive a certeza, né, que era essa senhora. Talvez seja com problemas pessoais, emocionais também. Sim. Problemas pessoais, emocionais, porque eu acabei de me livrar depois de 7 anos de um câncer. Estou tentando voltar ao meu peso normal. Isso que eu ia te falar. Tudo estava errado desde o começo ali, porque quando eu cheguei ela já estava brigando com uma outra senhora que incomodava ela, que estava nitidamente num estado alterado de consciência e que ficava incomodando ela, falando que ela não sabia coisíssima alguma de tarô, para eu não me consultar com ela, que ela não era boa. Uma pessoa tumultuada, mal, emocionalmente, né, tumultuada, com problemas pessoais, e eu percebi nela principalmente essa coisa de desnutrição, né, assim, de não se alimentar, não se cuidar direito. Cuida, porque eu tô sentindo você um pouquinho com o sistema imunológico enfraquecido, sabe? E daí tumultuado emocionalmente, né? Eu também desfiz um casamento aí faz 2, 3 meses, então isso também. Tudo isso pesa, né? Ela tentou jogar muito pro lado do amor, e daí eu falei que eu não estava focado em amor, estava focado em trabalho, em saúde, em família, se ela podia me falar algo a esse respeito, mas ela não conseguiu desenvolver, assim, as coisas que ela falava de fato eram muito genéricas. Quero saber sobre a minha saúde, como que tá, e como que vai ficar, e minha energia, como que tá boa? Tá bem, sua jogada tá firme. Eu desejo paz e luz para você. Nota que eu daria para ela 2, né? 2,5. Eu acho que o que atrapalhou foi todo o tumulto, né, que ela viveu ali brigando com aquela senhora minutos antes de me atender, né? E ela totalmente nervosa, fora de si. Realmente o nosso emocional atrapalha. Quando a gente não está bem, atrapalha o nosso trabalho e não deve atrapalhar.
Então as pessoas se aproveitam um pouco, né, Edu? As pessoas ficam ali tentando ganhar uma graninha, alguns até tinham o dom. Exatamente, Mas uns outros... tinham. Mas outros acabam, infelizmente, aproveitando de pessoas que estão vulneráveis, né? Triste. Bom, agora, peraí, gente. Agora eu tenho uma coisa bem séria aqui. A nossa produção, porque isso tudo é realmente um assunto que as pessoas não sabem explicar. Até porque é do além. Olha só, a nossa produção propôs um desafio meio que aterrorizante. Eu achei bem aterrorizante. E aos convidados eu não vou explicar muito para não dar dica nenhuma do que vai acontecer. Mas olha, se eu fosse você, eu não saía do sofá. Coloca aí, você vai ficar passado. Peraí, olha isso. Luciana, a nossa produção propôs um desafio para Rita Duller e para Edu Scarfon. Nós vamos levá-los a um local que eles ainda não sabem qual é, para saber qual é a energia no ambiente, o que eles conseguem captar de lá. Vocês vão colocar uma venda e um fone de ouvido para blindar, então, essas sensações físicas até chegar ao local, tudo bem? Tudo bem. Então, podem colocar a venda, o fone, e aí eu vou guiá-los até a nossa van para a gente seguir viagem, ok? Ok. Bom, nós já chegamos ao nosso destino e eu vou descer com um de cada vez. Primeiro com o Edu, enquanto isso a Rita vai continuar vendada aqui na van. Quais são as sensações? O que você sente em contato com este local? Eu identifico 3 energias. Uma primeira energia é de repercussão, de bastante repercussão. O comentário, dá para perceber na frente do local, muita gente. A segunda energia que eu identifico é alguma coisa de traição. E tem uma energia de gente sendo surpreendida. Sendo surpreendida e alguma coisa ruim que aconteceu depois e que gerou tudo isso. E acessando o registro do lugar, dá para perceber que foi alguma coisa que aconteceu lá atrás, mas que hoje a energia está mudando. Não sei se tem alguma coisa diferente, se colocaram coisas diferentes lá dentro, se fizeram alguma mudança. O Edu pode vir? Edu, Rita, vocês podem tirar a venda e ver onde nós estamos. Estamos na frente da casa dos pais de Suzane von Richthofen, que foram brutalmente assassinados pelos irmãos Cravinho, amando da própria filha. Isso lá em 2002. Então, aquela coisa que você falou do tempo, de muito tempo atrás, faz um pouco de sentido também. Exatamente, não é uma coisa recente, né? Fatos que são mais recentes, a energia fica mais impregnada no local. Com certeza. Eu senti muita dor na cabeça. Eu não sei se ela chegou a levar pancada na cabeça, o que foi, mas senti uma dor, é uma dor da alma, do espírito, do coração, da cabeça. Me deu muita vontade de chorar realmente aqui. Assim, se nós tivéssemos entrado na casa, a gente conseguiria ter acesso a ainda mais sensações físicas, informações, porque a gente estaria no local exatamente onde aconteceu. E o resquício, né, de algum modo, fica ali, na parede, muro e tudo mais. Edu e Rita, agradeço a companhia de vocês por estarem aqui com a nossa equipe hoje. Luciano, encerra essa matéria com você. Aliás, eu queria dar os parabéns, assim, para a minha produção pela ideia, porque realmente foi impressionante. Eles colocaram esses dois, vocês não sabiam para onde vocês estavam indo, né? Não. Não sabiam? Não. Assim, Nós estávamos com os olhos vendados. E com um negócio e um fone. Vocês chegaram na casa da família Richthofen, que todo mundo sabe o que aconteceu ali. Agora, o que você sentiu? Vamos falar, Edu, o que você sentiu ali? Como você falou no vídeo, foi muito pesado? Olha, eu senti que tinha uma energia em modificação, que já foi pesado, porque a gente acessa a memória do lugar. Então já aconteceu fatos pesados ali, mas que a energia hoje está se modificando. Eu senti que já houve alguma mudança, sei lá, de reforma, de algo do tipo, que colabora também para diminuir um pouco a energia densa. E os anos também vão diminuindo os fatos, né? Assim, o peso dos fatos. O que acontece com os espíritos da mãe e do pai, então, que morreram ali?
eles também seguem a jornada deles. E os espíritos que passam por esse tipo de situação, não necessariamente eles ficam presos. Tem um ou outro que pode ficar, mas não necessariamente sempre ficam presos, eles continuam. Então a casa não é necessariamente, tipo, possuída, assombrada? Há resquícios de energia ainda no lugar, mas já menos, bem menos do que há anos atrás. Então o que eu acessei foi muito mais do passado do que de hoje. Embora exista alguma coisa ainda hoje, está bem menor. Não é pra menos, né? A tua filha manda te matar, realmente. Eu tenho certeza que não mataram ela com a pancada, gente. Na verdade, a energia dela, né, era mais presente por conta disso também que a Rita disse. O pai, ele não lutou, né? Ele simplesmente ele foi morto, ele não teve tempo. A mãe lutou, então o desespero dela fica lá no ambiente, no teto, parede. Essa situação foi uma situação, assim, é difícil de julgar, porque eles realmente não sabiam onde estavam indo. Então a gente vê que existe alguma coisa. Sim. Eu não sei explicar, mas eu sei que vocês não sabiam, porque minha produção, eles falaram, eles foram bem cuidadosos ao deixar vocês, assim, completamente no escuro e com uma coisa no ouvido. Com fone. Até para não ficar sugestionado também, né? Porque no caso dele ia dizer, não, você está sugestionada mentalmente. Mas olha, ele até falou que como é que tem prova. Eu vou dizer que tem muitos vídeos e fotos que viralizam na internet por conta desse fato das pessoas acharem que eles são sobrenaturais. Alguns desses registros têm explicação, ok? A gente vai ouvir, ele vai falar, a explicação é essa. Mas outros a gente não imagina que possam ter, não. Coloca aí. Quem nunca se assustou com fotos e vídeos mal assombrados? Na China, após a morte de uma mulher, a câmera deste hospital gravou o que parece ser a alma dela deixando o corpo. E se você se deparasse com a imagem de um fantasma no meio da estrada? Além dos vídeos, fotos ganham repercussão mundial e suas histórias. Em 1997, uma neta fotografou a avó durante um momento de lazer e, misteriosamente, atrás da senhora, percebemos a imagem de um homem. Tratava-se do avô falecido há 13 anos. Na Austrália, uma mãe perdeu a filha ainda bebê e, ao visitar o túmulo da criança, resolveu tirar uma foto da lápide. Olha só o que apareceu. Essa é uma das fotos mais sombrias e comentadas no mundo todo. Será possível pessoas mortas aparecerem em fotos? Essa criança ali, Piraci, você viu, vai. A criança tava brincando, foi uma câmera de segurança que pegou. Como é que ia mexer o pescoço, gente? Luciana, é tudo fake, Luciana. Isso aí é muito fácil de explicar. Eu acho o seguinte, se um espírito quisesse se comunicar com alguém, não tem medo de uma boneca. Aparece e fala, eu tô aqui, eu sou o espírito tal. Por que nunca aconteceu isso? Por que tem que ser mexer numa panela, jogando um vaso, jogando uma pedra, mexer numa boneca? Apareça. Não deve ser fácil aparecer um espírito. Mas aparece vê, pra eles, né? Mas se ela vê, tem gente que vê. O percentual da população que tem esse tipo de dom, vamos dizer assim, que acredita nisso, por que não consegue explicar que o espírito não aparece, senta, conversa, olha, eu sou o seu avô, eu sou o seu bisavô, eu sou do Pedro II. Mas eles têm, né? Mexe uma boneca, mexe uma panela. Senão o mistério do mundo estava desvendado, se todo mundo visse. E os espíritos têm as limitações sabendo deles que tem também. vida em outro lugar após a morte. Não tem autorização para ficar desse modo, né? E eles têm que lidar com uma outra realidade. É que o médium, de algum modo, ele tem uma habilidade de conseguir captar aquilo, de perceber, ele tem uma sensibilidade. E, por exemplo, como é que faz em fotografia? Tem fotografia capaz de gente morta na foto. Não tem. Não existe filme, vídeo, foto, nada. Viu agora que tem assim, eu gravei aqui, ó, tá vendo essa voz aqui? É meu avô que morreu em 1600. Não. Vamos largar ele lá no edifício Joelma uma noite. Eu vou em qualquer lugar. Eu vou dormir lá, eu vou jantar, eu vou... Você não tem medo de nada? Absolutamente. Esse dia que eles foram na casa, eu queria ter ido junto. Próxima vez, fica aqui o desafio, eu vou junto. Vamos botar você lá mesmo. Cemitério.
Não tem. Vamos Se levar uma ele. planta se move numa praça, que bonita, a planta se mexeu, você no cemitério, não, é espírito, então vem aqui. Não tem nada, é a mesma Vamos coisa. levar ele? Vamos, claro. Leva. A gente vai levar ele num lugar bem carregado, Bem pra ver carregado. se ele sente. Bom, tem celebridade mundo afora que não só acredita, como caça fantasma, gente. Você acredita nisso? Tem gente caçando fantasma por aí. Não tô brincando, é sério. Tem de tudo um pouco quando o assunto é desconhecido, né? As pessoas ficam meio doidas. Coloca só aí pra gente assistir. Alguns famosos já tiveram experiências sobrenaturais. Lady Gaga teria tentado se livrar de um fantasma que a perseguia durante uma turnê. A assombração tinha até nome, Ryan, e foi caçada por especialistas contratados pela cantora. Solange Gomes revelou que ela e a mãe tiveram contato com o sobrenatural em uma casa de veraneio no Rio de Janeiro. As duas ouviam passos na varanda que iam em direção à cama em que estavam dormindo. O medo foi tanto que elas decidiram vender a casa. Segundo o jornal Daily Star, Adele é fascinada pelo desconhecido. A superstar teria dito que sua mansão é mal assombrada e que adora caçar fantasmas. E ela ainda conta com a ajuda do cantor Robbie Williams e sua esposa. Será? Nubia Oliver já morou em uma fazenda em Uberaba e relatou que fez a famosa brincadeira do copo com amigos, mas se arrependeu. Abre aspas. Realmente invocamos espíritos com uma reza. O copo começou a se movimentar com uma certa velocidade e duas amigas ficaram incorporadas. A gente não sabia o que fazer. Tivemos que pedir ajuda à dona de um centro na cidade. Foi uma experiência traumática. Fecha aspas. E o que dizer da cantora Kesha, que afirmou não só ter contato com o sobrenatural, mas uma experiência sexual. De acordo com uma rádio, ela declarou: eu não sei o nome dele. Ele era um fantasma. Eu sou uma pessoa muito liberal. Ah, entendi. Renata Frisson, a mulher melão, contou que passou por apuros em sua cobertura no Rio de Janeiro. Ao voltar de viagem, ela se deparou com lascas de vela espalhadas pela casa. Depois disso, fui até a cozinha e vi um vulto. Chorei muito. Dormi à base de calmante. Passei uma noite de terror. Eu morro de medo de fantasma. E se eu pudesse, naquele dia, teria chamado os caça-fantasmas. Vai. A Adele já gastou muito dinheiro. Gente, quem que transou com fantasma? A Kesha? Transou com fantasma? Mas isso existe, viu, Lu? Para. Isso existe. Não é, assim, nós chamamos de súcubos e íncubos, né? Então, desde a antiguidade... Como é que é o nome? Súcubos, que são os espíritos femininos, certo. E íncubos, os masculinos. Certo. Você transa com isso? Não, de jeito nenhum. Isso é péssimo, porque isso suga a nossa energia durante o sono. Isso é traição. Isso acontece se a pessoa não quiser? Não, né? Então, na verdade... Peraí, segura essa história. Eu quero saber essa história de transar com fantasma. Isso aí não tá rolando. Gente, estamos de volta. E a pergunta que a Jaqueline fez antes de irmos para os comerciais é se a pessoa pode transar com fantasma sem consentimento, é isso? É, porque, pelo amor de Deus, tu falou que a pessoa perde o sono. Olha, meu filho, tem um tempão que eu tô sem dormir direito. Você não dorme bem? Não, eu tô tendo muito insônia. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Não, Deus é mais. Tá? Cuidado, hein? Cuidado. Mas é por isso que, por exemplo, muitos homens, às vezes, até mulheres, têm uma sensação de estarem excitadas durante o sono, quando acordam. Muitas vezes é por conta disso, Lu. O que acontece? Não é porque gostou do marido. A pessoa, quando ela vivencia esse tipo de experiência, é uma coisa que é um pouco frequente. Não pode ser um sonho erótico? Vem cá, pode o chakra até acontecer básico o sonho vibra. erótico. Você sente o vibração no chakra básico? Vibra e, na verdade, esses são espíritos que eles precisam sugar algum tipo de energia. Eu estou sentindo uma vibração no meu chakra básico tem um tempo. Eu não sei se é porque eu comecei vibração que eu quero entender onde a fazer a Kundalini. O chakra básico é o chakra meio... Vamos pros comerciais, calma. Vamos pros comerciais que o chakra dela tá pegando fogo. Gente, esse programa... Primeiro era a outra que morreu, agora a outra que tá trazendo com o defunto. Não, isso que você tá... Não zoa, não. É sério o negócio. Tô falando sério. Vamos falar com eu tô dormindo, eu tô acordando mais cansada do que eu tô dormindo. Ô, Luciana, com a quentura aqui. Tá bom, gente. Olha, eu quero agradecer, Jaqueline, adorei você. Eu tô apavorada. Muito obrigada. Não se apavora não, que vai doer nada. Eu fiquei até assustado agora aqui, estou com a menina aqui, que tá tudo vibrando, tá pegando fogo. Eu tô até assustado. Obrigada, Rita, muito obrigada pelo seu trabalho.
obrigada também, Edu, por vocês terem ido lá. Eu sei que Claro. foi pesado. Muito obrigada, viu? Obrigada, Denise. Beijo, querida. Cuidado pra não acordar sem calcinha, Não, pelo amiga. amor de Deus, você sofre do mesmo mal que eu. Mas olha, eu não tô brincando, não. Eu tenho certeza que muitas pessoas acreditam e a gente só tá aqui terminando a noite no Alto Astral. Mas se você acredita, boa sorte, que você continue acreditando, tenha boas experiências e cuidado de noite. Boa noite!